Recentemente, nós ouvimos mensagens muito duras aqui no domingo. Pelo menos duas mensagens que, se você tiver com a sua consciência pelo menos um pouco despertada, você ficou muito constrangido, ficou envergonhado com a forma como a gente tem se relacionado com Deus, se relacionado com as coisas de Deus. E Jeremias escreveu muitas coisas que são desconfortáveis. Muitas coisas. Nós ouvimos na primeira semana, ao invés de uma história de amor, uma história de rejeição. Como o povo de Israel continuamente rejeitava a palavra do Senhor. Como Israel ficou obstinado na sua perdição. Na semana passada ouvimos uma história de desejo desenfreado. E como Israel se perdeu em tantos anseios da sua alma. Como Israel foi longe atrás dos ídolos. E as imagens da Bíblia, quando retrata isso, é uma imagem forte. É uma imagem que nos deixa realmente pensativos em como nós temos vivido. Jeremias é um mensageiro da justiça de Deus. Jeremias é um mensageiro de palavras difíceis. Embora ele ainda traga esperança e também graça. Mas antes de termos esperança e graça, nós temos que ouvir o quadro de como estamos. Precisamos estar atentos a essa verdade, que talvez nós não estamos realmente bem. E foi isso que Jeremias falou várias e várias vezes. Israel rompeu com a aliança que havia feito com o Senhor, se prostituindo na linguagem de Jeremias, com seus ídolos, se transformando em alguém promíscuo e impuro em suas imoralidades. A imagem que Jeremias pinta é uma imagem de um casamento que infelizmente não vai bem. E nós vemos isso quando eles adoram outros deuses, quando eles rompem a adoração por outras coisas. E a imagem é essa, é terrível, é feia. E Jeremias fala de forma muito decidida e firme contra o povo todo, desde a mais alta escala, os sacerdotes, os profetas, os reis que ali estiveram, como também com toda a população como um todo, dizendo: vocês viraram as costas para o Senhor, vocês estão longe do Senhor. Jeremias faz isso tantas e tantas vezes. Jeremias os acusa de praticarem injustiças aos montes, de não praticarem a verdadeira religião, que é ajudar as viúvas, os órfãos, abençoar os imigrantes e os pobres. Eles estavam completamente aquém nesse quesito. Eles não praticavam a verdadeira religião. Eles não tinham mais Deus como seu amor. E é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje. Por 40 anos, Jeremias advertiu o povo de Israel. O profeta Jeremias advertiu, dizendo a eles várias e várias vezes sobre suas práticas desleais com relação a Deus. Sobre os seus desvios, não somente morais, mas especialmente espirituais. E como seus corações já estavam definhando e se afundando cada vez mais e mais e mais em um buraco sem fundo. Do capítulo 7 ao capítulo 10, Jeremias vai declarar a palavra do Senhor contra o povo do Senhor. De tal forma que é uma palavra super forte, uma pregação que ele faz no templo, conhecida como a pregação do templo de Jeremias, feita dentro do templo. Meus irmãos, eu quero lembrá-los, antes de qualquer coisa, que a Bíblia fala sobre você. A Bíblia quer falar com você, Deus quer falar com você. Essa mensagem é Deus apontando diretamente para você, para o seu coração, para a sua alma. Não se deixe pensar: essa mensagem sobre deslealdade não é sobre mim. É sobre aquele outro que eu conheço. É sobre minha esposa, talvez. É sobre meu amigo, talvez. Não, essa mensagem, ela é para você. O Senhor quer falar contigo nessa noite. A Bíblia fala a respeito de nós. E esse texto tem que ser visto como uma palavra para mim, para você, para nós, como povo de Deus. É com você, exatamente com você que eu estou falando hoje. Não desvie, não faça
malabarismos para fugir do que Deus quer falar contigo. Eu bem gostaria de falar sobre amor. Eu bem gostaria de falar sobre o nosso coração ansiando de toda a alma a respeito de Deus. Eu bem que gostaria que o nosso coração estivesse batendo nas coordenadas do nosso Senhor. Mas hoje a mensagem é dura. É sobre uma história de deslealdade, infidelidade. Pois o Senhor disse: diga a eles assim, diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então que este povo se desviou? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu quero que antes de qualquer coisa, você considere a bondade de Deus na sua vida. Quero que você considere o caráter de Deus em sua história, até esse momento. A Bíblia fala sobre muitas características de quem Deus é, desde a sua essência como das suas ações. A Bíblia fala o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia. Felizes são os que confiam nele. A palavra de Deus diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua verdade de geração em geração. Quando Deus criou os céus e a terra, as montanhas, o universo todo, Ele fez e disse, e Ele viu que tudo era completo, bom. Tudo quanto Ele fez é bom. Essa é a forma de Deus ser. Ele não pode ser não bom, porque Ele é completamente bom. Ele nunca muda isso. O Evangelho de João, o evangelista João vai dizer várias vezes que Deus é amor. E ele diz isso de tantas e tantas formas. O profeta Isaías vai dizer, ao ouvir o relato de anjos que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Sua glória está espalhada em tudo que podemos ver, montanhas, estrelas, oceanos, o que quer que você veja, uma árvore. Deus está inundando o universo com a sua glória. Todo lugar criado aponta para um Deus glorioso. Deus é justo, Deus é fiel, não comete erros, justo e reto é Ele. O próprio Jeremias vai dizer em Lamentações o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam, vocês sabem, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é de fato fiel, amor, santo, bom, longâmino, paciente, misericordioso. Eu acho que isso está bem claro para todos vocês, certo? Ou mais ou menos? Quem já provou da graça de Deus? Quem já provou da sua bondade? Quem já viu que não há santidade como a dele? Quem percebeu que ele é fiel mesmo quando você não é? Você já provou isso? Tem certeza disso? Então, eu quero que o seu coração e a sua mente tenha isso em mente. Servimos um Deus sem igual, que já derramou sobre nós tanta bondade que nós não conseguimos nem sequer contar. Servimos um Deus, afinal de contas, perfeito. Há tanta imperfeição onde nós vivemos, nesse mundo em que estamos. Há tanta imperfeição dentro de você. Há tanta imperfeição dentro da comunidade da igreja. E não somente a Nova Jerusalém, como todas as igrejas do Senhor. Há muitas e muitas imperfeições. Mas nele não há sombra alguma de variação. Nele, que é completamente o Pai das luzes, você não vai ver treva alguma nele, porque Ele é perfeito, Ele é sem igual. Se essa pessoa, Deus, é tão cheia de bondade, beleza, cheio de amor, de justiça, de graça, a pergunta que fica e que Ele mesmo faz é: por que então o afastamento? Me explique, por que tantos desvios? Por que o coração do povo de Deus está longe de Deus? Se Ele é tudo isso, o que Ele fez para que nós não dessemos atenção ao que Ele está falando?
ao que Ele está advertindo continuamente a cada um de nós. E o próprio Deus responde. Eles apegam-se. Vem comigo, vai, eu sei que é chato, mas vamos lá. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. A grande questão é que o nosso amor é outro. O apego da nossa alma se transformou outra. Nós estamos envolvidos em engano, mentira, e nós estamos nos iludindo em tantas coisas que têm tomado nossa atenção. Eu quero que você preste muita atenção e não se deixe enganar mais, tá bom? Não se deixe cair no engano e na mentira de pensar que se eu colocar a cabeça em um buraco, vai estar tudo certo, como o avestruz faz. Eu não vou olhar os perigos iminentes de viver longe de Deus, eu vou aqui me esconder e tudo vai acabar bem. Não adianta tentar se esconder. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Nós estamos longe de Deus. Nos apegamos a ilusões vãs, a coisas terríveis. Não ame o engano. Se o Senhor pedisse conta da sua alma hoje, como Ele a encontraria? Ele encontraria você todo feliz, repleto de felicidade na sua alma, servindo a Deus com toda a sua força. Ou Ele encontraria você, não um cristão fervoroso, mas um crente frio, morno talvez, apático, anêmico. Como de fato Deus te encontraria se Ele pedisse contas da sua alma hoje? Não se enganem, meus irmãos, não se deixem enganar. Talvez alguns de vocês pensem, eu sou membro dessa comunidade, você mesmo me batizou. Não, melhor, o pastor Edinho me batizou. Talvez não, o pastor Silas me batizou. Eu tenho seguido a Deus desde tantos e tantos anos. Eu tenho servido a comunidade, eu tenho servido o Senhor por tantos e tantos anos. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não adianta dizer, eu fui batizado, eu tomo do pão, eu tomo do suco, eu participo da ceia. Pois eu creio que muitos de nós fomos batizados sem de fato merecermos ser batizados. Fomos recebidos na comunidade de fé da igreja, mas não fomos recebidos ainda pelo Senhor Jesus Cristo nos céus. Muitos de nós participamos da ceia, mas não temos o nosso coração em Cristo Jesus. Muitos de nós não seríamos batizados por Ele, porque muitos de nós ainda não entregamos nossos caminhos de fato ao Senhor Jesus. Não pensem que estar na fraternidade da igreja, em uma comunidade de fé, vai garantir que você vai ser salvo. Não pense que vir ao culto todos os domingos garantirá a você um lugar de destaque no paraíso. Não é verdade. O próprio Jesus tinha 12 discípulos e um deles se perdeu. Nós temos uma comunidade em torno de 100 membros. Será que algum de nós não está perdido? Será que algum de nós não está vivendo num engano, apegando-se a mentiras, vivendo uma ilusão, pensando, não, mas está tudo bem? Não, não está. Não se enganem pela boa aparência que vocês têm, de boa gente, de bom crente. Não se deixe enganar pelo que você aparenta ser, mas em essência, Deus sabe quem você é. Não se apeguem à mentira, meus irmãos. Muitos de nós não amamos a Deus. Nós, como igreja, não amamos a Cristo como Ele merece. Não dedicamos a Ele a glória que Ele merece, porque estamos apegados às mentiras que a serpente soprou nos nossos ouvidos. Estamos apegados às grandes falcatruas que o diabo tem falado com cada um de nós. E nos apegamos a isso, e nos recusamos a voltar a Deus. Nos recusamos, e não haverá futuro para você, enquanto você não voltar os olhos para o Senhor. O texto continua, dizendo, eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo.
Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Ninguém se arrepende. É tanta obstinação que tem dentro do nosso coração, há tanta teimosia. E a gente entende muito mal esse termo arrependimento. A gente entende o arrependimento como um sentimento de tristeza, um sentimento que corrói e que nos deixa chorosos. Mas arrependimento tem muito pouco a ver com apenas lágrimas. E muitas vezes são lágrimas de crocodilo que nós temos e que fazemos. Arrependimento tem a ver com mudança de rota, redirecionamento de caminho, de condução de vida, mudança de mente. Quantos de nós de fato nos arrependemos de tantos maus que cometemos? Quantos de nós podemos dizer com total força dentro da nossa alma: eu me arrependo de todas as coisas terríveis que eu fiz? Mas a palavra de Deus diz que ninguém se arrepende e ainda indaga: o que foi que eu fiz? Existem pecados que a gente não se arrepende. A gente pode até não gostar das consequências. A gente pode até chorar por tanta coisa terrível que acontece depois que cometemos. Mas arrependimento? Não. Se tivermos oportunidade, por que não provar de novo? Por que não cometer novamente mais esse pecado? Podemos até chorar por todos os transtornos que os pecados causam em nossa alma, em nossa vida, que causam os nossos próximos quando cometemos pecados contra alguém. Mas certamente nós voltaríamos a repetir uma vez e outra vez mais, se tivéssemos, e se aparecer, porque vai aparecer várias oportunidades. Ninguém se arrepende. Ninguém volta atrás. O que eu fiz? Copiamos Adão e Eva. Copiamos em cada passo que eles deram. Porque a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Copiamos também Caim. O que tenho eu a ver com meu irmão? Eu não fiz nada. Eu não sou o babado do meu irmão. Copiamos Raquel, escondendo os ídolos em nosso próprio lar, debaixo do travesseiro. Meus irmãos, nós somos como Arão, negando ter participado da adoração ao bezerro. Imagina, o que eu fiz? Eu não fiz isso. Sim, você fez. Nós fizemos. Somos como Saul, ressoamos como ele. Ecoamos a sua voz dizendo: não, eu não desobedeci a Deus. Em nada, em nenhum passo. Somos como Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo, dizendo não, porque nós amamos a mentira, porque nós nos apegamos ao engano. O que fizemos? Por favor, meus irmãos, deixe Deus mostrar ao seu coração e à sua alma o que você fez. Eu poderia fazer todos os argumentos mais persuasivos aqui, mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você. O que você fez? Você sabe muito bem os caminhos que você tomou na vida. Caminhos às vezes ambíguos entre a santidade e a profanação. Como Jeremias pregou no templo, dizendo: vocês adoram Deus aqui, mas quando saem, como vocês estão perdidos. Caminhos que têm levado vocês e a mim à infelicidade, a um vazio, uma perdição da alma que começou agora e vai para sempre. O que você fez com relação àquele que morreu por você? Aquele que no madeiro foi morto, crucificado. O que você fez com relação a isso? Quanto amor você depositou sobre ele? O que você fez pela igreja dele? O que você está fazendo para alcançar mais pessoas? Para a glória do Senhor. O que você fez? Quais são os caminhos que você tem tomado para se desenvolver espiritualmente e crescer diante dele? Eu, como pastor, me pergunto:
O que eu estou fazendo para que as pessoas sejam chacoalhadas e voltem aos olhos do Senhor, para que a minha própria alma não se perca nessas tantas e tantas paixões enganosas que nós caímos? O que você fez? Talvez você não tenha outra chance de fazer algo útil, verdadeiro, cheio de amor para o seu Cristo. Ninguém se arrepende. Nenhum de nós fica com o coração quebrantado e angustiado. Estamos perdidos nas nossas tantas deslealdades. Eu quero que a mentira não atrapalhe o seu discernimento. Eu quero que você compreenda. Chame os seus pecados pelos nomes que eles têm. Vamos lá. No seu desejo ansioso de prosperar, você começa a trabalhar, vira um workaholic, né? Trabalha aqui só, e às vezes vai no pé, eu sou trabalhador demais, mas você é tão trabalhador e ama tanto, quer ser tão próspero, que você não percebeu, foi fisgado pela ganância, mordiscou ali a isca da avareza, e mais, quebra do sábado, dia do Senhor, nem sei mais o que é isso. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Não chame ambição ganância. Não chame ambição a sua avareza. Não chame apenas mais uma busca por mais renda, o seu desejo de servir Mamon. Seus desejos sexuais, visto quase sempre como algo natural. Às vezes torcemos o pescoço como a menina do exorcismo lá daqueles filmes terríveis. Dizendo, não, mas é apenas uma moça bonita, era apenas um cara atraente. Já não tomamos o cuidado de olhar o outro sexo de forma saudável. Alguns têm até a dificuldade de trabalhar com relação à sua sexualidade, porque alguns estão brilhando para o outro lado. A gente acaba se envolvendo num esbaldar tão malicioso e começamos a pensar, é apenas a minha natureza. Não, para a Bíblia se chama imoralidade sexual. Porque depois desses olhares frenéticos, começam então vídeos pervertidos na internet, os usos inapropriados dos seus olhos, das suas mãos, dos seus membros, do seu corpo, que não pertence a você. Sexualidade natural? Não. Promiscuidade, obscenidade, sem vergonhice, impureza. É isso que chama a Bíblia os seus pecados. Seu palavreado apenas recreativo. Eu faço piadinhas, qual que é o problema? Quando eu estou irritado, às vezes solto um palavrão ou outro, mas... Não. Eu tiro risos, às vezes eu falo só para mim mesmo. Não caia no engano, você está usando os seus lábios de forma errada, desonrosa. Às vezes, em momentos tão complicados de trabalho, ou de repente você acha uma carteira, você diz, a sorte está do meu lado. Não é sorte, meu irmão, é uma oportunidade de você mostrar que você ainda é honesto. Devolva. Às vezes a caixa lá, sei lá, não passou o seu produto, fale que tem que passar. Não pense, olha, Deus me abençoou, não vou pagar. Onde você pensou isso? Dê nomes corretos aos seus erros, aos seus pecados. Amor proibido, paixão alucinante, não, adultério. Quero outro nome que você chame por admiração, às vezes é uma inveja terrível, porque você quer ser e ter o que o outro tem. Você pode dar nomes do que quiser, sobre você falar o que você pensa sobre o outro para outras pessoas por aí. Mas existem alguns nomes que você pode dar, os nomes corretos. Fofoca, difamação, calúnia. Maldizer o outro é um pecado terrível. Pare de fantasiar com seus pecados. Eu acho que vocês e eu, muitas vezes, nos apegamos tanto ao engano e à mentira, que não prestamos atenção, que os nossos pecados têm nome e eles destroem. E a continuação diz,
até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Outro profeta, Oséias, vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Sua religiosidade, meu irmão e minha irmã, não vai servir de nada no último dia. Você saber vários textos bíblicos de cor e dizer a plenos pulmões que decorou mais a Bíblia do que o pastor, de nada valerá se você de fato não conhecer as exigências do seu Senhor. Nenhuma importância terá para você ter patentes na igreja. Sou presbítero, sou pastor, diácono, trabalho lá na mídia, trabalho no louvor, sirvo no louvor, estou lá na recepção, cuido das crianças. Não vai valer muita coisa. Pouco importará se você for considerado uma grande pessoa entre nós. Pouco importará se você for considerado uma grande pessoa de moralidade ímpar e sem igual. Suas obras, suas boas obras de nada valerá se você continuar apegado ao engano, se você não voltar atrás nas suas escolhas. Mateus capítulo 7, vocês devem conhecer esse texto. Diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam o mal. É duro porque às vezes a gente está pensando que quando a Bíblia fala sobre conhecer, ele está falando sobre sabedoria, entendimento. A Bíblia tem outra ideia quando fala sobre conhecer. Você está com a Bíblia aí? Abre lá em 1 João, capítulo 2. Encontraram? Amém? E não encontrou, não, mais um tempinho, sem problema. João capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo de número 3. Amém? Sabemos que o conhecemos se obedecemos ou guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É bem complicado a gente entender, às vezes, quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus na Bíblia tem a ver com obedecer a Ele. Quando a Bíblia fala sobre conhecer, o entendimento da Bíblia nesse sentido não é simplesmente uma sabedoria, um conhecimento intelectual. Não é sobre, eu sei que Deus é bom. Todos nós afirmamos isso no começo, cantamos isso. A Bíblia não fala sobre esse tipo de conhecimento. A Bíblia, quando vai falar sobre conhecimento, a Bíblia tem uma ideia mais íntima, mais profunda, que toca não somente no nosso intelecto, mas a nossa alma, o nosso espírito. Conhecer a Deus em sua palavra significa fazer parte do que Deus está fazendo, fazer parte do que Deus está efetuando no mundo. Tem muito mais a ver sobre dedicar a sua vida a Ele. Nós lemos um texto em Mateus que fala isso. Alguns profetizaram, alguns expulsaram demônio, outros fizeram milagres, e nenhum deles conheciam a Deus. Apartam de mim, eu não os conheço, vocês que praticam o mal. Conhecer a Deus na palavra dEle tem muito mais a ver sobre a dedicação dos nossos dias, sobre cumprir de fato o que o Senhor ordena. Sua religiosidade não vai te levar lá.
Porque a palavra de Deus diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, principalmente no Velho Testamento, tem a ver com um casamento. A intimidade, aquele relacionamento íntimo de um casal. Conhecer a Deus tem a ver em você se envolver com Ele, ser um com Ele. Você conhece a Deus? Você pode bater o martelo dizendo: eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, Ele me conhece, me chama pelo nome, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho um relacionamento com Deus. O próximo versículo, meus irmãos, que eu quero ler com vocês, está em Jeremias, agora no versículo 11. Jeremias está falando sobre os mensageiros da época que não levavam a palavra de Deus a sério. Se achavam sábios, mas eles não cumpriam o que Deus pedia. Achavam que estavam próximos de Deus, mas de fato e de verdade não tinham nada para com Deus. E o versículo 11 vai dizer isso: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Seja você uma pessoa cheia de imoralidade, seja você uma pessoa dissoluta, a verdade é que a pergunta continua sobre nós: o que fizemos a respeito de Deus? O que fizemos? Porque assim, meus irmãos, a coisa está feia, é sério, a coisa está complicada. Pare e se pergunte: o que você já aprontou contra você mesmo? Contra a sua alma? Você parece ter conspirado contra você próprio. Por que você se destruiu? Por que você tem dado tanta atenção a outra voz? Quantas vezes você já ouviu uma mensagem dura e difícil quanto essa? Quantas vezes você foi advertido, dizendo para vocês que não há paz alguma? Não há paz longe do Senhor Jesus. Quantas vezes você foi conduzido, admoestado, exortado pelo pastor Edinho aqui? Quantas vezes você ouviu ele dizer para vocês: voltem-se para o Senhor de toda a sua alma? Quantas vezes nós não ouvimos isso e ainda assim, o que fizemos? Coração insensível, enquanto Deus falava com você. Por que a gente não se preocupa com a nossa própria salvação? Não há paz alguma. Não se iluda. Não caia nesse engano. Quantas vezes você mesmo já ajoelhou ao pé da cama dos seus filhos e orou por eles? Envolveu ele em seus braços e disse: Senhor, salve a alma dos meus filhos. Quantas vezes você fez isso? Sério? Pense. Quantas vezes você se preocupou com aqueles que você desvirtuou? Os pequeninos que você fez se perderem. Quantas vezes você orou por essas pessoas? Quantas vezes você se arrependeu de verdade por tudo isso que você já fez, por todo o mal que você espalhou no mundo? Quantas vezes você olhou para dentro da sua alma e falou assim: eu estou completamente perdido, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro? Porque enquanto você não fizer isso, não adianta pensar: estou em paz com Deus. A verdade, meus irmãos, é que nós deveríamos temer e nos espantar de tanto que o nosso coração às vezes bate em outra coordenada. O Senhor Criador, e nós ouvimos outras coisas. Não há paz. Não adianta você pensar que há. Aonde não há luz, você continuará nas trevas. E a pergunta que Jeremias fala já no final do capítulo é: não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Nossa ferida está exposta, meus irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com alguns de vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está definitivamente incomodando
você, sobre a forma como você tem conduzido a sua vida. Eu tenho uma coisa para te dizer: essa ferida é mortal. É mortal. Não há sinal algum de melhora para você. Não há nenhum sinal de cura para a nossa chaga. A menos que você entenda que não há bálsamo algum que é capaz de te curar, que não há médico nenhum, nas ilusões, nas mentiras que você deu atenção. Enquanto você entender que a sua religião humana não vai te conduzir para o céu, que os caminhos tortos que você decidiu seguir não te conduzirão à paz, você estará perdido e irá definhar, padecer em seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto você não entender que ninguém pode lhe dar paz, nada neste mundo poderá curar o tamanho da sua ferida. Enquanto você não entender que como humanidade estamos completamente perdidos, estamos corrompidos, nos transformamos monstruosos. Enquanto não entendemos que fazemos parte da queda, que pecamos em Adão, pecamos em nós mesmos, continuamos ouvindo a voz da serpente, enquanto não dermos atenção a isso, estamos fadados à morte. Nós estamos expulsos do paraíso, fomos lançados em um mundo onde o diabo matou todo mundo, jaz no maligno. E o que nós fizemos? Nós demos as mãos para ele. Nós fomos desleais a Deus. Eu vou dizer de novo: nós somos desleais para com Deus. Desleais. Nós somos, infelizmente, tão obstinados nessa infidelidade que já não conseguimos voltar. Os caminhos do eterno nós nem sabemos quais são. As exigências do Senhor, nós até podemos saber em nossa mente, mas não conhecemos de fato em nossa vida. Nosso apego a mentiras e ilusões foram tão longe que parece que nós pensamos que está tudo certo, mas não há paz. Não há remédio para a sua cura. Não há nada que possa te conduzir ao céu. Esses remédios, esses médicos, essas ilusões não podem te levar ao paraíso, ao céu. Nós nos tornamos impostores, conspiradores do reino de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Todas as vezes que demos mais atenção à voz de Satanás, a esse mundo caído, todas as vezes que demos atenção aos nossos pecados que clamam dentro da nossa alma, nós nos tornamos pessoas a qual não temos segurança alguma, não há paz, não há cura, não há salvação. Amamos outros amores, caminhos tortuosos, desgarrados de Deus. Somos ovelhas que não têm pastor. Quando você pensa que é o Senhor da sua própria vida, a Senhora da sua própria vida, não há sinal de cura para nós, para os nossos vícios, para as nossas tantas e tantas manias, para os nossos amores, paixões, desequilíbrios. Não há remédio para você. Até hoje. Até hoje, aonde o Senhor te chama. Aonde o Senhor te chama a viver uma história de amor. Não uma história de deslealdade. Não uma história de paixão desenfreada, não uma história de rejeição, mas uma história verdadeiramente de amor. O Senhor te chama porque Ele está aqui, e a menos que você realmente tenha a consciência muito petrificada, você não vai responder a Ele, e vai se recusar a voltar. Como o povo de Israel, que foi advertido por 40 anos, mas não voltou os olhos para o Senhor. Essa é uma oportunidade para você entender que o Senhor está chamando você. Invoque, Ele está perto de todos quanto o invocam, de todos quanto clamam o seu nome. Faça isso por você mesmo nessa noite, por piedade da sua própria alma. Faça agora mesmo. Não espere o final do culto,
Não espere a trombeta soar. Clame o Senhor enquanto pode ser achado. Intencionalmente, procure a paixão pelo nome dEle. Intencionalmente, escreva uma história de amor com o nosso Senhor. Comece a escrever uma história junto com Ele. Jure fidelidade a Ele. Dedique a sua vida. Seja leal a Ele. De forma resoluta, viva os seus dias para Ele. O conheça. Dedique-se em conhecê-lo. Dedique-se em ter um relacionamento cotidiano, constante com o seu Senhor. Não se apegue às mentiras. Se arrependa. Se arrependa. Busque o Senhor. Volte a conhecê-lo. Volte ao primeiro amor. Ele te chama. Venha, case-se comigo. Venha. Venha. Nós sabemos muito pouco sobre Ele, mas Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre o que há dentro da sua alma. Volte-se para o Senhor que te ama. Volte-se para o Senhor que te chama. Abandone essa falsa sensação, enganosa em todos os sentidos, de se viver a vida como dá. E se fazer parte de ser membro de uma igreja está o bastante. Você precisa dedicar os seus dias a Ele. Você precisa dedicar a todas as suas forças para conhecê-lo. Pare de se contentar com a mediocridade de se viver assim. Talvez eu saiba um pouco de Deus. Porque o céu, Deus é bom, vai me levar. Pare. Sua vida depende disso. Sobre uma decisão pontual. E talvez você já tenha feito isso. Se apaixone novamente por Cristo se você já fez isso. Case-se com Ele, renove a aliança com Ele. Se renda a esse amor. Não lute contra o Espírito. Não lute agora contra o Espírito. Não trave uma guerra dentro de você dizendo, não sou tão ruim assim. Essa palavra é para você. Não deixe o orgulho te cegar e te iludir com mentiras vãs. Não deixe que nada tire a bênção que Deus quer derramar sobre você. Entregue-se. Entregue-se por inteiro, sem reservas, sem pecados que você dá outro nome. Entregue-se. Se arrependa de tudo. Entregue-se. Retorne. Ame-o de todo o seu coração, de toda a alma. Agora, case-se com Jesus. Volte os olhos para Ele. Há remédio para a sua alma em Cristo Jesus. Há cura para os seus desvios, para todas as suas desvirtudes. Há cura para todo o coração pecaminoso, para a podridão da sua alma. Há cura para você em Cristo Jesus. Não nos enganos da religiosidade. Não nos enganos de que talvez esteja tudo bem continuar pecando. Não. Curve-se a Jesus agora, enquanto você pode. Quero orar com você. Quero também convidar os irmãos do louvor a já se achegarem aqui. Bom, talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você que nos assista nunca tenha feito isso. Mas é uma oportunidade sem igual para você fazer isso de uma vez por todas. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazê-lo nessa noite, coloque a sua mão no seu coração. Se você nunca fez isso, coloque a mão no seu peito e diga, Senhor, eu amei a mentira. Eu fui iludido em meu castelinho de areia. Firmei a minha vida em vãs coisas. Mas hoje eu estou aqui. Eu quero orar com você. Senhor, todos quantos estão agora dedicando a sua vida pela primeira vez a Ti, que se fazem aqui ou fazem aonde eles estiverem assistindo agora, sejam abençoados por Ti. Que o Seu amor os alcance, Senhor. Redima a história deles.
Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Faça com que essa decisão seja, Deus, tão e tão real, que todos os dias eles possam confirmar isso. Que eles possam conhecer o Senhor não somente na letra, mas no Espírito, Pai. Dedique, Deus, agora atenção a esses corações. Alcance-os, Pai, com seu poder, com a sua glória. Imprima neles agora a tua lei, o amor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você já fez isso, se você já, muitos anos atrás, no auge do seu amor por Cristo, disse: Senhor, eu dedico tudo para Ti, eu quero a minha vida aos Teus pés, mas percebe que agora foi ludibriado, caiu em mentiras, precisa se arrepender. Coloque a mão no seu peito também. Faça algo, não sei. Se você entende que Deus falou com você e você precisa renovar as alianças, viver um amor real com Cristo, faça isso nesse momento. Não importa o tempo de igreja que você tenha, não importa quantas vezes você já ouviu isso, ou quantas vezes você já fez isso, faça novamente com toda a sua alma. Senhor, nós estamos aqui como Teu povo, não queremos imitar, Deus, não queremos imitar, Senhor, Israel. Queremos, Deus, ser achados em Jesus Cristo. Um dia nosso amor foi muito grande por Ti, Senhor, mas hoje vivemos uma história que somos infiéis, desleais a Ti. Perdoa nosso pecado, Senhor. Perdoa, Deus, porque amamos mais os nossos prazeres. Perdoa, Deus, porque demos ouvidos à falsa sensação de paz quando vivemos longe de Ti. Senhor, nos dá temor, Pai, nessa hora. E a todos quanto dedicam agora novamente novos votos nesse casamento, Senhor, honra esse compromisso. Abençoa, Deus, esse compromisso que fazemos diante de Ti. Por amor ao Teu nome, Senhor. Agora, Pai, converge o nosso coração, converte a nossa alma ao Senhor. Não importa quantas vezes fizermos, Deus, todos os dias, Deus, redirecione a nossa alma para Ti, Senhor. Nós precisamos mudar a nossa mente, Deus. Trabalhe agora, Espírito Santo, mudando o nosso coração. Seja nós pastores, seja nós, Deus, o membro mais simples dessa comunidade. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, por como nós tratamos o Teu nome, como tratamos, Deus, a Sua glória, como desonramos o Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Não importa, Deus, o quão longe fomos nesse caminho torto, nos traz de volta aos pés da cruz, nos faz de novo, Deus, pessoas apaixonadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.